A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos. Quero aqui agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui na presença do Senhor. Vamos orar comigo. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta oportunidade, Senhor, que estamos aqui na Tua presença. Deus, para lecionar mais uma lição, Senhor. Te pedindo, meu Pai, que Tu dê sabedoria, Deus, a mim que estou a lecionar, Deus, e aqueles que irão ouvir também a Tua palavra e irão aprender, Senhor, das Tuas santas Escrituras. Meu Pai, que neste dia, Senhor, meu Pai, desta noite, Tu possa estar, Senhor, fazendo, meu Pai, com que os Teus filhos sejam, ó Deus, alcançados pela Tua palavra. E assim, Senhor, sejam também, meu Pai, abençoados, Senhor, conhecendo as Tuas maravilhas, as Tuas santas Escrituras. Abençoa cada lar neste momento, cada família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quero, irmãos, agradecer a Deus por você estar aí conosco mais uma vez para lecionarmos mais uma lição na presença do Senhor, né? Hoje nós estaremos lecionando a lição de número 7 com um tema muito importante, irmãos. Israel, o nosso relógio escatológico. Irmãos, nós sabemos que as pessoas, os irmãos, a igreja, né? Eles veem a eminência da volta de Jesus através dos últimos acontecimentos. Nós vimos a questão do princípio de dores, que é uma evidência da volta de Jesus. Mas muitos irmãos não atentam para uma coisa, irmãos. Israel é mais um relógio também, é um tempo que nós devemos olhar, porque como a própria lição diz que Israel é o nosso relógio, devemos olhar para os acontecimentos também para o lado da nação de Israel, porque as profecias estão também voltadas para Israel. E sabemos que, como nós somos, né, como eu falei a respeito que somos dispensacionalistas, ou seja, cremos que existem as dispensações, né? E sabemos que a última dispensação será a dispensação do reino milenial. Estamos na dispensação da graça e, por sermos dispensacionalistas, cremos que Deus vai tratar Israel diferente da igreja. Entenderam? Então, como vimos ao decorrer das aulas a respeito dos últimos acontecimentos com relação a guerras, rumores de guerras, peste, terremoto, mas nós não devemos esquecer a questão de Israel, como Deus vai tratar Israel também na era que nós estamos agora, na era, tanto da era do período, né, da dispensação da graça, como também no período da grande tribulação. Israel vai ser tratado de modo diferente da igreja. Mas vamos entender isso mais adiante. A temática em foco diz assim: Israel é a nação da promessa. Precisamos com atenção verificar os desdobramentos históricos que envolvem os filhos de Jacó, pois a relação de Deus com esta nação revela muito sobre as últimas coisas. Então, irmãos, muitas das profecias do Antigo Testamento relacionadas a Israel se cumpriram e ainda vão se cumprir. E por isso nós vamos ter um texto básico, como base do texto, a leitura de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37 e versículo de 1 a 14. Sobre aquele lá, o bem conhecida passagem do vale de ossos secos. Vamos ler aqui. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair do Espírito do Senhor e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar por volta deles, eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes.
Então me disse: profetiza sobre esses ossos, diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que te farei entrar em vós o Espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne, e sobre vós estenderei pelo, e porei em vós espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou sobre eles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande, em extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetize, diz: assim diz o Senhor Jeová: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Amém, irmãos? Então é a leitura de Ezequiel, né, bem comprida. Mas nós vamos entendê-la melhor a respeito dessa passagem, né, daquela passagem bem conhecida sobre o vale de ossos secos, que simboliza Israel, tanto na Israel na parte política como também espiritual. Introdução. Israel é o relógio que dita o rito do tempo escatológico. Compreender e analisar os seus acontecimentos retificarão para nós que breve está o fim. Como eu falei, irmãos, Israel é o nosso relógio, e é ele também que vai ditar o tempo das coisas que irão acontecer. Uma promessa gira em torno da nação santa, e muito brevemente ela será cumprida em sua integridade. O objetivo dessa lição é apresentar a importância de Israel para os acontecimentos proféticos, bem como apresentar o seu relacionamento com o final de todas as coisas. Certo, irmãos? A promessa gira em torno da nação de Israel. A importância de Israel para a escatologia bíblica. Ponto 1. A restauração espiritual de Israel. 1.1. Então, Israel é a nação da promessa, né? Nós sabemos que tudo começou quando Deus chama Abraão, né, e faz promessas a ele. E a Bíblia diz que através dele, né, ele seria pai de uma nação, né? Dele viria uma nação muito numerosa, muito grande, que seria o que? A nação de Israel, através de Abraão, né? Veio Israel. Contudo, as páginas do Antigo Testamento sempre nos revelaram um povo rebelde e obstinado. Então, irmãos, um dos fracassos que nós vemos de Israel foi na questão de ser um povo sempre rebelde, povo sempre murmurador. Aí vemos as passagens, né, do bezerro de ouro. Israel passou pelo deserto, né, sempre ali nós vemos 40 anos no deserto. Deus fez milagres no meio do povo, mas mesmo assim Israel foi um povo ingrato, né, e rebelde para com Deus. Nós sabemos disso, que por ser uma nação da promessa, mas foi uma nação totalmente rebelde. O profeta Ezequiel descreve em seus escritos que Israel contaminou seus caminhos e as suas ações. Está lá em Ezequiel
capítulo 36, 17, que diz assim: ó, Filho do homem, quando Israel morava em sua própria terra, eles a contaminaram com a sua conduta e com suas ações. A sua conduta era, à minha vista, com a impureza menstrual de uma mulher. Deus comparava isso por conta que a mulher, naquela época, pela lei, a mulher que estava nesse período era considerada impura, no período menstrual. Então, Deus comparou Israel desta forma. Por quê? Porque a conduta, era totalmente, como eu falei, de rebeldia, Israel sempre murmurava. Além do que, em uma das suas visões, eles são comparados espiritualmente a um vale de ossos secos. Então, Israel, na sua condição, estava comparado a uma montanha de ossos, Nós vemos aqui esse vale, um vale muito grande, Deus estava mostrando ao profeta Ezequiel um vale muito grande de ossos secos, simbolizando a nação de Israel, totalmente morta diante de Deus. Então ele me disse: Filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Está lá em Ezequiel 37 e 11. Então nós vemos aí Deus fez uma comparação, totalmente trágica com relação a Israel, comparando ao vale de ossos secos. A sua rejeição ao Messias e ao Evangelho foram o estopim de sua queda espiritual. Nós sabemos que Israel rejeitou o Filho de Deus. Jesus Cristo veio aqui, morreu, nasceu, morreu, e Israel não aceitou o Filho de Deus como Messias prometido. O apóstolo Paulo descreve que, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus, falando do povo de Israel, sendo ratificadas as palavras do profeta Isaías, que diz, lá em Isaías 65:2: Todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, irmãos, era a condição de Israel e ainda continua sendo a condição de Israel, porque Israel não creu no Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. E nós vamos ver em quem elas vão crer. Eles vão crer, Israel vai crer, certo? Então, só em rejeitar o Messias, que era mistério que isso acontecesse. Deus já sabia de tudo. Deus, por ser um Deus onisciente, ele já sabia que tudo ia acontecer, que o Messias viria e que Israel iria rejeitar o Filho de Deus. Então ele já sabia já. Contudo, há uma promessa de restauração espiritual para Israel. Isso foi revelado ao próprio profeta Ezequiel. Futuramente Israel será restaurada. É isso que nós vamos ver, porque Israel, o nosso relógio escatológico, Israel no futuro bem próximo vai ser restaurada. Diz lá em Ezequiel 37:14: Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, ó povo meu. Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus havia prometido lá no profeta Ezequiel que ele iria colocar Israel na vossa terra novamente. Na terra, a terra que será a futura terra em que todos habitarão, tanto Israel como a igreja, será uma promessa que Deus vai fazer no futuro bem próximo, que nós vamos ver mais adiante a respeito disso, disso. Sabereis que eu, Senhor, disse isso, o fiz ao povo meu. Então, ele vai acontecer essa parte de que os ossos vão se tornar carne. Os ossos vão novamente se tornar carne, nervos, quando Israel for restaurado novamente no futuro próximo. Os acontecimentos passados e presentes, 1.2. As palavras de Caifás recaíram sobre o povo judeu. Olha o que Caifás disse a Jesus, diz assim: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Mateus 27:25. Irmãos, essa palavra pesou muito, a palavra de Caifás, porquanto que Caifás, ele
É como se ele tivesse assim chamado a maldição, a própria maldição para os judeus, a respeito de que o sangue poderia recair sobre eles e seus filhos, falando do povo judeu, por conta que eles rejeitaram o Filho de Deus. Olha só que palavra pesada. Logo no primeiro século, nós já sofreram perseguições. Então, quando foi que começou a recair mesmo, né, o sangue do Filho de Deus a culpa começou a recair sobre os judeus? Lá em Atos 18:2, diz assim: ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los. Então, irmãos, nós vemos a primeira rejeição quando lá o imperador Cláudio, né, ele ordenou que todos os judeus saíssem de Roma. Ou seja, ele não queria nenhum judeu lá. A rejeição dos judeus começou a partir daí. Certo? Nós vamos ver aqui a cronologia. Sem falar dos massacres impostos pelos generais romanos, como a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né, pelo general Tito. Os irmãos lembram que Jesus olhou, veio, estava com os discípulos e disse assim: olha, eles estão vendo esse templo? Aqui não ficará pedra sobre pedra. Jesus estava profetizando a invasão, né, do exército romano a Jerusalém. O massacre foi grande, a destruição tanto da cidade como dos povos foi grande. Cerca de 1 milhão, segundo a história, cerca de 1 milhão de judeus morreram nesse massacre, né, nessa invasão feita depois de 70 anos depois de Cristo, né, pelo general, né, comandado pelo general Tito. Isso se cumpriu e realmente não ficou pedra sobre pedra. Jesus estava profetizando. Então, outro acontecimento trágico sobre os judeus foi a invasão das tropas romanas, guiadas, né, pelo general Tito, onde o templo foi totalmente destruído, ficando de pé apenas o que conhecemos hoje por o Muro das Lamentações. Hoje nós vimos aquele grande muro, né? Nós vimos aqui, ó, essa ilustração. Tem aqui a invasão, né, dos povos sendo massacrados, mortos, a cidade sendo destruída. E tem aqui o Muro das Lamentações, um alto e grande muro, né, cerca de 30 metros de altura, esse muro tem, e que foi o que sobrou da invasão, né? O que sobrou da cidade de Jerusalém depois da invasão e da destruição de Jerusalém. Sobrou o muro. Por ocasião desse grande massacre, muitos judeus saíram de sua terra em direção às terras estranhas e ficarão assim até o fim dos tempos. Então, quando aconteceu isso foi quando, como eu falei, foram invadidas Jerusalém, foi destruída, e os judeus foram dispersos por todo o mundo. Isso também é até profecia de que isso ia acontecer. Mas também há uma profecia em que Deus vai ajuntar os judeus novamente, certo? Nós vamos ver isso mais adiante, mas nós sabemos que os judeus foram espalhados por todo o mundo depois dessa invasão. Ainda podemos, irmãos, acrescentar o grande genocídio do Holocausto, responsável pela morte de aproximadamente 6 milhões de judeus no século XX. Pelo menos 6 milhões de judeus, irmãos, foram exterminados pelo nazismo. Nós sabemos lá, né, por ocasião da Segunda Guerra Mundial, liderado por aquele ditador, né, o ditador chamado Adolf Hitler, né? Ele criou uma perseguição mortal. Ele não queria e não tinha nenhuma afinidade pelos judeus, muito pelo contrário, ele odiava
Tanto é que ele massacrou pelo menos 6 milhões de judeus. Sofreram, judeus foram torturados. Vemos imagens, se você procurar na internet, de judeus que morreram de fome, morreram à míngua, por conta que Hitler massacrou nessa época, né, foi considerado como nazismo, né, massacrou aproximadamente 6 milhões de judeus. Foi outra grande perseguição na nação judaica. Os acontecimentos futuros, 1.3. Os judeus retornarão para o lugar de onde nunca deveriam ter saído, certo? Vai ser o primeiro acontecimento, vai ser os judeus voltarem para a sua terra natal. Se não fosse a decadência espiritual de Israel, o povo hebreu viveria seguro debaixo da proteção de Deus, certo? Mas nós sabemos, irmãos, que isso deveria acontecer, né? Deus já sabia totalmente da rejeição de Israel, mas por conta da decadência espiritual de Israel, teve que vir essas consequências. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e o acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. Deuteronômio 28:2, né? No caso, as bênçãos viriam se eles obedecessem. Mas nós sabemos que Israel não obedeceu, muito pelo contrário. Israel se rebelou contra Deus, né? Tanto pela idolatria, pela incredulidade, pela murmuração. Então, por isso vieram as consequências para este povo, né? Mas enfim, o retorno integral dos judeus é o marco profético da escatologia bíblica. Lá em Amós 9:15 diz assim: plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. A restauração espiritual de Israel se aproxima, porque nos indica que breve vem o grande dia. Então, irmãos, plantarei Israel em sua própria terra. Essa profecia se cumpriu no ano de 1948. Os irmãos lembram, né, pela história, estudaram que Israel foi considerado novamente Estado, né, uma nação, no ano de 1948. Então, nesse tempo, Israel se tornou Estado, e que, por se tornar um Estado, muitos judeus retornaram para a sua própria terra. E foi mais um cumprimento, né, de Amós 9:15, que se cumpriu no ano de 1948. Sendo que a totalização da nação, dos judeus que ainda estão espalhados, ainda acontecerá futuramente, certo? Então, a restauração espiritual está bem próxima, certo? Está bem próximo disso acontecer. As 70 semanas de anos, ponto 2. Nós vamos ver agora, irmãos, a questão das 70 semanas de ano do livro de Daniel. Nós vamos entender bem a respeito disso. Vamos lá. 2.1. As 7 semanas está escrito lá em Daniel 9:25. As 7 semanas. Daniel 9:25 diz assim: saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Daniel 9:25. O início na expedição do decreto para a reconstrução de Jerusalém é o marco profético inicial desse primeiro grupo das 70 semanas. Olha, irmãos, vamos compreender bem. Nós estamos vendo aqui que o marco da profecia de Daniel começou quando?
Começou quando os muros foram novamente erguidos. Olha só, o decreto que manda restaurar e reconstruir Israel, ou melhor, reconstruir Jerusalém. Então começou aí. E quando foi isso? Foi segundo a visão profética desse primeiro período, esse decreto foi baixado por volta de 445 anos antes de Cristo. Ou seja, quando Neemias foi comissionado para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Está lá em Neemias 2:8. Começou aí, irmãos. Certa profecia começou aí, ó. Começou, diz assim, ó. O decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Reconstruir Jerusalém. Então aconteceu onde? Lá em Neemias. Começou, né? Até que o ungido, quem é esse ungido? Jesus, né? O líder venha. Então Jesus veio, né? Nós vamos ver aqui, ó, as 62 semanas, né? Então o segundo grupo da profecia de Daniel é relacionado com o primeiro grupo. Daniel descreve assim, ó: sabe, entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 72 semanas. Então, irmãos, os acontecimentos particulares do segundo grupo giram em torno do Messias. Então, o primeiro grupo começa na restauração, né, de Jerusalém. Começou lá em Neemias, certo? E o segundo grupo gira em torno de quem? Da vinda do Messias. Então vamos entender agora nesse gráfico aqui, ó. Vamos nesse gráfico aqui, ó. Dentro do período das 62 semanas é profetizado o nascimento e morte do Messias, o que já aconteceu. Então, irmãos, são dois grupos. Primeiro, o grupo das 7 semanas, sabendo, irmãos, que essas semanas são semanas de anos, certo? Então são semanas de ano. Então 7 semanas dá quanto? Cada semana tem 7 anos, então dá 49 anos, né? 7 vezes 7, 49. Então, isso aconteceu no decreto, né? Ó, vamos aqui ver, entender melhor, né? Para a gente ficar bem, para a gente não se perder, certo? Ó, aqui. 7 semanas, 49, foi o que? Começou no decreto, né? E a restauração de Jerusalém. Aí logo após, né, isso aconteceu no ano de 445 a.C. até o ano de 397 a.C., até a restauração. Ou seja, irmãos, 49 anos, né? Aí veio mais agora 62 semanas, que são 434 anos, né? 434 anos até o nascimento de Jesus, certo? Depois das 72 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Daniel 9:26. Então, irmãos, essas datas elas são aproximadas, certo? O término, irmãos, o término dessa profecia será mais ou menos terminou mais ou menos no ano 31, 32 depois de Cristo. Por que eu digo isso? Porque algumas pessoas pensam que Jesus ele começou o seu ministério com 30 anos de idade. Outros dizem que foi com 31, 32. Mas nós sabemos, irmãos, que essas datas são aproximadas. Por quê? Porque nós devemos esclarecer que não se sabe exatamente o ano em que Jesus nasceu. Não se sabe, certo? Não foi no ano 0, porque a contagem, né, começou a partir do nascimento de Jesus. Por isso que diz assim, depois de Cristo. Teve o antes de Cristo e depois de Cristo. Só que não foi exatamente no ano 0 que Jesus nasceu. Houve um erro no calendário, certo? Pode ser estranho, mas ele nasceu 4 ou 6 anos antes. Não estou entendendo aí? Então por isso que essas datas são aproximadas. Jesus começa o ministério dele cerca de 30 anos, como eu falei, né? Lucas
não disse que Jesus tinha exatamente 30 anos. Ele poderia ter 29, 30 ou 32 anos, certo? Ele diz assim, cerca. Ele tinha cerca de 30 anos. Então, não, Lucas não diz que Jesus tinha 30 anos. Ele dava uma aproximação. Ele achava que Jesus poderia ter. Ele fez achou, né? Ele estava dando aí cerca de o que ele falava, que ele achava pela idade de Jesus ser, né, aproximadamente 30 anos, mas ele não estava garantindo que tem 30 anos, certo? Então, ele poderia ter 29, 30 ou 32 anos quando ele iniciou o seu ministério, certo? Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o ministério de Jesus começa quando termina, né, as 62 semanas de Daniel, certo? O ungido será morto e já não haverá lugar para ele. Então, essas 62 semanas duram o quê? 434 anos, certo? Jesus começa o seu ministério com essa idade aproximadamente, e o Evangelho segundo João é usado para determinar, irmãos, quanto tempo durou o ministério. Jesus começou aproximadamente com essa idade, e também o Evangelho segundo João, ele também fala a respeito de quanto tempo durou o ministério de Jesus. Ele fala que de 3 ou 4 Páscoas, certo? 3 ou 4 Páscoas, e isso quer dizer, ou seja, pode ter durado 3 ou 4 anos. Não se sabe se durou 3 anos ou foi 4 anos. Por isso, ninguém sabe exatamente o ano que Jesus nasceu e nem o ano que ele morreu. São datas aproximadas. Então, logo aí após isso, né, logo após a morte de Jesus, começa o quê? O período da igreja. Entenderam, irmãos? Então, se cumpriu, né, as 62 semanas na morte de Jesus. Não haverá lugar para ele, porque o ungido foi morto, né? Está aqui, Daniel 9:26. Ainda esse segundo grupo revela que Jerusalém seria destruída após a morte de Cristo. Lá em Daniel 9:26 diz assim, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Então, aconteceu quando Jerusalém foi massacrada, destruída pelas tropas romanas, né, pelo general Tito. Foi invadida e morto 1 milhão aproximadamente de judeus. E que haveria guerras até o fim, que desolações estavam determinadas. Então, outra profecia, né, outra que se cumpriu, né, que está se cumprindo, né, o fim virá como uma inundação, está lá em Daniel 9:26. Guerras continuarão até o fim e as desolações foram decretadas. Está vendo aí, irmãos, como o cumprimento, né, que foi fiel das semanas de Daniel, e se cumpriu, foi predito até a destruição da cidade de Jerusalém, e se cumpriu exatamente, irmãos, como Jesus tinha predito, e a profecia de Daniel. Há uma semana, vamos ver essa uma semana de Daniel 9:27. Que semana será essa? Aí nós temos que compreender que essa semana, como a gente sabe que a semana é de anos, então serão 7 anos, né? Uma semana tem 7 dias, só que uma semana de anos são 7 anos. A última semana está diretamente relacionada ao que? À grande tribulação, que ela durará 7 anos, né? Nós sabemos disso. O texto afirma que o seu início se dará no estabelecimento do concerto entre Israel e o anticristo. Olha só, irmãos, onde Israel entra aqui na grande tribulação. Daniel 9:27 diz assim, com muitos ele fará uma aliança, que durará uma semana. No meio da semana, o que é isso no meio da semana? Então
são 3 dias e meio, né? Então são 3 anos e meio. Semana de anos, 3 anos e meio. A metade da grande tribulação, certo? Ele dará ao fim o sacrifício e a oferta, ou seja, ele não mais será aquele homem bom da prosperidade, o homem que traria paz, né? Só que isso aí foi uma falsa paz. Então ele dará o fim ao sacrifício depois de 3 anos e meio, e numa ela do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Então Daniel 9:7 fala exatamente o que vai acontecer, né, na grande tribulação, como também Apocalipse fala exatamente o que vai acontecer. Esse pacto será firmado por uma semana, 7 anos, e o anticristo fará um pacto. Israel também terá esse pacto com ele, principalmente Israel. Por que Israel vai fazer esse pacto com o anticristo? Porque ele vai crer que realmente o anticristo era o Messias prometido, certo? Então eles crerão que o Messias que veio, no caso, no tempo da grande tribulação, é o anticristo, é aquele homem que viria trazer ordem e paz mundial. Porque Israel não estava esperando de Jesus, e não está esperando aquele Jesus que veio na manjedoura, montado no jumentinho, não. Estávamos esperando um Jesus político, um Messias político, que viria trazer a ordem, a paz e o governar com cetro de ferro, né, montado no cavalo branco. Ou seja, eles esperavam um Messias político, não um Messias espiritual. E esse Messias político que eles pensam que vai ser o Messias, na verdade será o anticristo, né? Sendo que na metade da semana ele será quebrado e uma grande destruição se dará por sobre Israel. Então, irmãos, logo depois disso, né, Israel verá realmente que ele não é o Messias, porque ele vai quebrar o pacto depois de 3 anos e meio, e serão, irmãos, só os outros 3 anos e meio de assolação. No popular vai ser peia, né? Muito massacre, certo? Então isso aí esse assunto nós dissertaremos melhor na lição 8 a respeito desse massacre, né, que haverá na grande tribulação. Mas precisamos saber o seguinte, que Israel vai sofrer esse período, certo? Israel na grande tribulação, ponto 3. A aliança com o anticristo. O anticristo aparentará ser o Messias para Israel, que aguarda por seu libertador político, né? Como eu falei, eles esperam um libertador, um Israel totalmente, um Messias totalmente político, mas infelizmente eles vão quebrar a cara, né? O qual guerreará e trará a paz que sempre buscaram, mesmo estando distante do objetivo da principal promessa, certo? Então, é o que vai acontecer, né? Ele conseguirá que seja firmado um pacto com o povo judeu, né? Eles vão manter um pacto com o povo judeu. E lá em João 5,43 diz assim: eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram, mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Então, Jesus estava prevendo aí que esse outro seria o anticristo, né? E eles realmente vão aceitar esse Senhor da desolação, né? Esse Senhor do mal, que por meio dessa aliança conseguirão reerguer o orgulho da nação do seu tempo. Então, irmãos, quando acontecer essa aliança que eles vão ter com o anticristo, a primeira coisa que eles vão requerer é reerguer o orgulho da nação, que é o seu templo. O templo vai ser reerguido. Então, irmãos, vale salientar aqui o seguinte: alguns estudiosos, alguns teólogos, né,
falam que a respeito que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação. Certo, eu concordo, eu sou um pré-tribulacionista. Mas também, irmãos, existe a visão midi-tribulacionista, ou seja, é a visão em que a igreja, né, muitos estudiosos dizem que a igreja vai passar pela grande tribulação no início, certo? No início. Qual é o início? O início da falsa paz, que serão os 3 anos e meio de falsa paz, certo? Eu não discordo muito, que pode ser que aconteça, né? Pode ser que seja dessa forma, né? Mas que, como a Bíblia diz, que a igreja não passará pela tribulação, porque a grande tribulação ela acontecerá durante 7 anos, mas esses 3 anos e meio vai ser uma falsa paz, que a igreja, né, se estiver aqui, que eu creio que não, mas pode ser que esteja, né, nós não podemos garantir, ela poderá até ser enganada, porque a Bíblia diz que enganarão até os escolhidos, né? Então, o templo será erguido nesse tempo, né? O templo de Jerusalém vai ser o orgulho da nação, né? Será erguido. E só sei o seguinte, que nós não vamos participar do massacre, né? Da obrigação que o anticristo fará sobre o povo, né? Sobre a humanidade. Aí o anticristo ele se assentará como Deus, está lá em 2 Tessalonicenses 2 e 4, né? Se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus, né? Então, que templo de Deus é esse? Vai ser lá o templo de Salomão que vai ser reerguido, né? Então, quando você vê, eu não sei, pode acontecer a qualquer momento, porque estão aí tendo aí algumas negociações a respeito do templo de Jerusalém novamente ser reerguido, mas quando acontecer isso, não sei se nós vamos ver, mas se nós formos ver, vai ser no período em que o espírito do anticristo vai começar a operar e vai construir, reerguer o templo de Jerusalém, né? E a Bíblia diz que ele vai sentar lá assentará como Deus no templo de Deus. Ele vai ficar sentado dizendo que vai ser Deus lá dentro do templo, certo? Que vai ser erguido. Quão duro será para Israel as consequências dessa aliança, né? Vai ser uma consequência muito triste e trágica, né? A fuga e perseguição. No meio da última semana, que são os 3 anos e meio, né, de tribulação, o pacto será rasgado, então uma grande perseguição cairá sobre Israel. O próprio Jesus profetizou assim, lá em Mateus 24, 15 e 22. Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Certo? Jesus predisse lá em Mateus 24, 21, sobre essa grande tribulação. Israel fugirá para o deserto, para um local já determinado para o seu refúgio, onde viverão por um período de tempo. Então, irmãos, Deus trará ainda, irmãos, refúgio para Israel na grande tribulação. Você sabia disso? Está lá em Apocalipse 12, 6, diz assim, a mulher fugiu para o deserto. Que mulher é essa? Israel, né? Para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentasse durante 1265 dias. Você sabe quanto tempo dá 1265 dias? Dão exatamente 3 anos e meio, certo? Então, para os irmãos observarem como a Bíblia é exata, né? As profecias, elas batem mesmo numa fidelidade muito grande, né? Então, esses dias são exatamente os dias que acontecerão da grande tribulação, e que Israel, Deus vai colocar Israel, né? Vai refugiar Israel num deserto, num local determinado que nós não sabemos, mas viverão por um período de tempo lá, que Deus vai protegê-los da assolação do anticristo. Muitos serão mortos nesse período,
e Jerusalém será totalmente arrasada pelas hostes malignas, né? Então, nós vemos aí, né, a nação de Israel se verá encurralada. Só Deus para salvar Israel. Certo? Só Deus, né, para proteger Israel. Como vai acontecer isso? O resgate de Israel, 3.3. Quando tudo parecer perdido para Israel, Jesus aparecerá nas nuvens com poder e grande glória, resgatando o povo judeu do seu ameaçador extermínio, né? A Bíblia diz que eles vão clamar, né, pelo Messias, e o Messias assim ouvirá quando estiverem mesmo nos últimos apuros, como diz o ditado popular, né? Então eles clamarão pelo Messias e Jesus virá com grande poder e grande glória, né? Enfim, Israel irá gozar a paz e a tranquilidade prometida. As tropas malignas serão destruídas e o anticristo será lançado no lago de fogo. Está lá em Apocalipse 20, verso 10. Vamos ler em Apocalipse capítulo 20, verso 10. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. Certo? Glória a Deus, aleluia. Apocalipse capítulo 20, versículo de número 10. Vou esperar você abrir, porque nós vamos acompanhar juntos, tá bom? Apocalipse capítulo 20 e versículo de número 10. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, o versículo de número 10 diz assim, ó: o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde e com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta, né, e o falso profeta. Quem é a besta? O Apocalipse, a besta do Apocalipse é o anticristo, certo? Eles serão atormentados de noite e para todo sempre. Então, onde já haviam sido lançados. Então, e quando é que eles vão ser lançados? A besta, o anticristo e o falso profeta. Quando o Messias vir, né, no final da grande tribulação, eles serão lançados no lago de fogo, o anticristo e o falso profeta. Isso depois virá o que? O reino milenial, certo? Então, nós não devemos confundir. E Satanás vai ser lançado quando? Satanás vai ser aprisionado, diz a Bíblia que vai ser aprisionado por um período de 1000 anos, que será o período do milênio, certo? Então, ele não vai ser jogado agora no lago de fogo, como diz em Apocalipse 20, só vai ser depois do juízo final. Os irmãos estão entendendo bem essa parte? Então vamos à frente. Jerusalém será o centro governamental do mundo, onde o Messias regerá as nações, certo? Será o que, irmão? Será já a profecia a respeito do reino milenial de Cristo. Cristo vai reinar sobre as nações de Jerusalém, certo? Ela será o centro do mundo. Diz a Bíblia que todas as nações, em Zacarias diz, e todas as nações visitarão Jerusalém. Por quê? Porque o Messias estará lá durante o período do reino milenial. Nesse momento, os ossos secos receberão o Espírito e viverão. Então, nesse momento, em que Israel for resgatado, então Israel, que era considerada um osso seco, foi agora restaurada e receberam carne e espírito e viverão. Certo? Lá em Ezequiel 37. Amém, irmãos? Então vai ser nesse período aí em que Israel for ser resgatada, né, da grande tribulação. Então, concluindo, irmãos, diz assim: olhemos para Israel atentamente, pois quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Mateus 24, 32. A nação santa é o relógio escatológico do mundo. Tudo o que acontece ao seu redor deve ser verificado com atenção. Que este alerta esteja no coração da igreja. Orai pela paz de Jerusalém. Lá em Salmo
22, 22, 6. Então, irmãos, devemos sempre orar, né, pela paz em Jerusalém, devemos sempre orar para que Deus ele nos sustente e nos guarde nesses últimos dias, para nós estarmos atentos, irmãos, aos acontecimentos. Amém? Então vamos orar, agradecendo a Deus. Meu Senhor, muito obrigado, Pai. Te agradeço por esta oportunidade, ó Deus, de ter, Senhor, tido essa oportunidade de adorar, lecionar a Tua palavra, de estar fazendo, Senhor, o Teu ID, fazendo, Senhor, algo, meu Deus, que seja de proveito para a Tua igreja, para o Teu povo, Pai. Então, Senhor, vem nos alertar, vem nos dar, meu Senhor, a cada dia, Deus, a esperança de estar Te esperando, a vinda do Teu Filho Jesus, de estar esperando, Senhor, a nossa redenção. Então, meu Pai, nos sustenta, nos guarda, e assim, meu Deus, nos livra, ó Deus, de toda e qualquer, meu Pai, perseguição, algo que venha esfriar a nossa fé, para nós estarmos atentos, Senhor, naquele grande dia, Pai. Muito obrigado, Senhor, por tudo, e assim, em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja derramado sobre toda a igreja, desde agora e sempre. Amém. Deus abençoe, tenha uma boa noite e até a próxima aula, querendo Deus.